Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Mãe de Deus, nós consagramos ao seu coração imaculado essa catequese e roga por nós, para que essa catequese de hoje nos ajude a amar ainda mais a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gloriosíssimo Patriarca São José, rogai por nós. Santos anjos da nossa guarda, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, bom dia. O tema de hoje é o homem, imagem de Deus. A gente ouve desde criança que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? Isso não é novidade para ninguém, essa expressão, essa frase, né? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas o que significa isso? Significa que nós fomos feitos parecidos com Deus, fisicamente? A primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente é criança, e a gente ouve essa frase, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, a primeira coisa que vem na nossa mente é essa imaginação de que Deus seria parecido conosco, né? Então Deus teria 2 olhos, nariz, uma boca, 2 ouvidos, um tronco, 2 braços, 2 pernas. Só que a gente sabe que Deus é puro Espírito. É claro que Deus se fez homem na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de Jesus, Deus tem um corpo humano. Deus se fez homem na pessoa de Jesus. Ressuscitou, ascendeu aos céus e nos céus Jesus reina com seu corpo glorioso, um corpo humano como o nosso, ressuscitado, glorioso, um corpo pleno na glória de Deus, né? Glória dele mesmo, né? Que ele é Deus. Mas o Pai e o Espírito Santo e Jesus também pelos séculos dos séculos na Trindade, eles não tinham corpo. Até Jesus se encarnar, Deus não tinha corpo. E o Pai e o Espírito Santo não têm corpo. São puro Espírito. Mas como que pode o Pai e o Espírito Santo não ter corpo, Jesus ter corpo e ser um só Deus em 3 pessoas? Aí já é um mistério, né? Como aquela história do anjinho caminhando à beira da praia, onde Santo Agostinho caminhava à beira da praia e o anjo aparece para ele na figura de uma criança, toma água do mar, joga no buraquinho da areia. Santo Agostinho fala: menino, você está jogando essa água no buraquinho da areia, não vê que é inútil? E o menino fala para ele: é mais fácil eu colocar o mar inteiro aqui nesse buraquinho que você entender o mistério da Santíssima Trindade. Mas que nós podemos entender desse mistério é que Deus é puro Espírito. A gente começou a catequese rezando, pedindo o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Deus é puro Espírito. Espírito de luz, Espírito perfeitíssimo, Criador de todas as coisas. Então, em Gênesis 1, 26, que é a palavra rema dessa catequese de hoje, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança, então, não é fisicamente. O homem não é semelhante a Deus fisicamente. O que seria, então, essa imagem e semelhança? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou: frutificai, disse ele, multiplicai-vos, enchei a terra, submetei-a, dominai-a, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Eu li aqui do versículo 26 ao 28. Nesses versículos aqui de 26 a 28 está a nossa semelhança com Deus. E essa catequese de hoje, a gente vai desdobrar esses 2 versículos. Tudo isso que eu coloquei no quadro
São desdobramentos, meditações e reflexões sobre esses dois versículos, 26 e até 28. 3 versículos, na verdade, né? 26, 27 e 28. Para que a gente comece então a entender como que nós somos imagem e semelhança de Deus, na verdade, como eu coloquei aqui, nós temos duas semelhanças, imagens e semelhanças, podemos dizer assim, com Deus, pela natureza e pela graça. Pela natureza, qualquer ser humano é imagem e semelhança de Deus. Aí eu coloquei lá, pela natureza humana, são 7 pontos. 7 é o número da perfeição, 7 é o número da criação. Deus criou o mundo em 6 dias, o 7º descansou. Então a plenitude da criação de Deus é representada pelo número 7. A gente diz que o 7 é o número da perfeição, porque tudo que Deus faz é perfeito. E o número 7 é o número que simboliza a ação de Deus, o fazer de Deus, a perfeição do que Deus faz. Deus fez o homem perfeito. E Deus fez o homem tão perfeito que ele quis marcar no ser humano a sua imagem e semelhanças com o número 7. Então, pela natureza, pelo simples fato de ser uma pessoa humana, somos semelhantes a Deus nesses 7 pontos. Representamos a Deus, por meio de nós, Deus reina no mundo, a identidade, temos uma identidade, somos seres relacionais, inteligência, vontade e liberdade. Esses 7 pontos estão presentes em qualquer ser humano, a gente vai comentar um pouco sobre eles. Depois vamos falar pela natureza da graça, semelhantes a Deus pela graça. Olha o que diz o versículo 26. Então disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A primeira palavra que a Trindade usa aqui é imagem. A nossa imagem e semelhança. O que é uma imagem? Eu coloquei lá o número 1, representamos a Deus. Você vai ver que tudo isso aqui está nesses versículos, a gente vai lendo os versículos e voltando no quadro. Representamos a Deus, imagem. Aqui tem uma imagem de São José. Esse é São José? Isso não é São José, né? É uma imagem de São José. De tal forma que quando você olha para essa imagem, o que você pensa? Em São José. São José é exatamente assim? Não sei. Mas essa imagem de São José, ela traz algumas características que são características próprias de São José. Por exemplo, o lírio da pureza. São José é o pai da castidade. Por isso ele traz esse lírio, dizendo que ele é castíssimo, castíssimo São José. O lírio da pureza, extremamente puro. A cor roxa. O que significa essa cor roxa? A cor roxa é a cor da penitência. Significa que São José é o patrono da boa morte. Porque ele morreu ao lado de Jesus e de Nossa Senhora. Por isso essa cor roxa. Essa cor anil, do céu anil, que significa que ele está no céu, tomado pela graça de Deus. O menino Jesus no seu colo. Não precisa nem explicar, né? Pai nutrício de Jesus. Aquele que alimentou a Jesus, que cuidou de Jesus. Ele está segurando o menino Jesus, ou seja, aquele que sustentou o menino Jesus. A barba, para mostrar que ele é um homem, sexo masculino, caracterizar ele como homem, né? E os pés descalços, mostrando que ele é humilde, a humildade. Então essa é uma imagem de São José. Não é São José, mas fala muito de São José. De tal forma que, analisando essa imagem, isso que eu estou falando, esses pontos que eu falei, isso é iconografia. As imagens na Igreja Católica, elas sempre trazem uma mensagem, elas trazem um significado. Você vê ali a imagem de São Vicente de Paulo, ou seja, só batendo o olho na imagem você já sabe muita coisa da vida de São Vicente. Por exemplo, eu nunca ouvi falar nada de São Vicente, não sei nada de São Vicente, nunca ouvi falar. Mas olhando a imagem dele, vendo ele cuidando daquelas 2 crianças, ele amparando a criança de trás e colocando a capa dele nas costas da criança, significa que ele cuidava dos pobres, que ele amparava os pobres, que ele amparava os pequeninos. Mateus 26, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Então, mesmo você não sabendo nada da biografia de São Vicente, batendo o olho na imagem, você já tem uma ideia. Ele está de hábito, significa que ele é um sacerdote. Está de batina, ele é um sacerdote, ele é um padre. Você já sabe 2 coisas da vida de São Vicente. Entendeu? Então a iconografia já fala, já representa muita coisa daquela pessoa que a imagem representa. Esse não é São José, mas aqui olhando essa imagem, imediatamente lembramos de São José. Assim é o homem.
O homem é a imagem de Deus. Façamos o homem a nossa imagem. Ao bater o olho no homem, a gente se lembra imediatamente de Deus. O homem representa a Deus. Às vezes a gente não tem essa noção porque o homem foi tão desfigurado pelo pecado, mas os seres angélicos percebem exatamente isso. Quando um anjo vê uma pessoa humana, ele consegue perceber naquela pessoa humana a imagem de Deus. Então, nós somos como que reflexos de Deus. Santo Agostinho de Hipona vai dizer que o homem é a glória de Deus. Por isso somos imagem de Deus. Segundo ponto, isso pela natureza. Qualquer ser humano, seja ele quem for, ele é imagem de Deus, ele representa a Deus, ele diz de Deus. Se você começar a olhar para você mesmo, biologicamente falando, você já vai ver como que a perfeição de Deus está presente no seu próprio corpo. Todos os seus sistemas respiratório, circulatório, digestório, olha a perfeição disso. Como que você consegue comer uma maçã e aquela maçã ser absorvida pelo seu intestino e os nutrientes dela chegarem nas suas células. A glicose e a frutose daquela maçã ser combustível para as suas células. Como que isso acontece? Isso é uma coisa perfeita de tal forma que, como esse relógio aqui, a gente olha esse relógio e vê os seus botões e vê que cada botão tem uma função. E quando a gente aperta um botão, ele faz esse botão aqui acende a luz. Aperta o botão, acendeu a luz. Ao apertar esse botão e acender a luz, eu percebo que alguém pensou nisso, alguém planejou que esse botão fizesse com que acendesse essa luz. Então esse relógio fala que alguém pensou e planejou ele. Fala de alguém que trabalhou, que pensou, que projetou esse relógio. Quando a gente vê um ser humano comendo uma maçã, os dentes dele mastigando, triturando a maçã, a saliva dele umedecendo a maçã, o esôfago dele deglutindo, engolindo a maçã sendo absorvida pelo suco gástrico no estômago, indo para o intestino absorvendo os nutrientes da maçã e separando o que presta do que não presta, né? Separando o que presta do que não presta, jogando os nutrientes para a corrente sanguínea, jogando o que não presta para o intestino grosso para ser eliminado nas fezes. A gente pensa, como que alguém planejou isso daqui? E ele planejou de tal forma que ele planejou não só o corpo que seria nutrido pela maçã, mas ele planejou a maçã na árvore que nutriu. Então você vê que existe alguém que pensou isso. O homem representa a Deus. Ele é a imagem de Deus. O reino do mundo. Deus disse ao homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e todos os répteis que se arrastam sobre a terra. O reino de Deus no mundo é através do homem. O homem é o rei da criação. E esse reinado do ser humano no mundo, dominando o mundo, o homem... Vocês já trabalharam com cavalo, não? Cavalo é um bicho embaçado, né? Forte, né? Quase que indomável, né? Quando eu estava na cavalaria, na academia, os cavalos ficavam presos de segunda a sexta-feira colocava os cavalos na baia, eles ficavam no final de semana na baia, ficava estressadíssimo. Aí segunda-feira de manhã tinha que tirar os cavalos da baia. Era cabeçada, era coice, era pisão. Então tinha que ter cuidado para o cavalo não te matar. Mas a potência, a força, o peso do cavalo, com a minha potência, a minha força e o meu peso é desproporcional. Jamais conseguiria domar o cavalo. A não ser que eu usasse meios de o dominar. E por vários meios a gente domina o cavalo. Por diversos meios. Um meio que eu gostava muito de dominar o cavalo, falei para vocês da maçã, né? É a maçã. O cavalo adora maçã. Então eu chegava lá, abria a baia, ele já ficava estressado, já vinha me dar cabeçada. Aí eu pegava uma maçã, quebrava a maçã e ele sentia o cheiro. Aí ele sentia o cheiro da maçã, eu segurava a maçã quebrada na minha mão, ele já ficava atento na maçã. Aí eu pegava um pedaço da maçã e colocava na palma da mão. Se eu colocar assim, ele morde seus dedos, arranca seus dedos fora. Coloca na palma da mão. Ele pegava aquele pedaço da maçã na palma da minha mão. Aí ele pensava. O cavalo, eu não vou falar que o cavalo pensava, né? Mas ele demonstrava. Esse daí é meu amigo, tá me dando maçã. Aí eu colocava a cabeçada nele. Outro pedacinho de maçã. Aí ele já ficava mais de boa. Colocava o bridão, colocava pelego, a sela e conseguia selar o cavalo.
mas dominava sobre o cavalo. Dominava usando uma maçã. Por que eu consigo fazer isso? Porque eu consigo raciocinar e entender que existem meios de dominar o cavalo, projetar uma sela, projetar um bridão, projetar um freio, projetar instrumentos para dominar aquela potência do cavalo e usar o cavalo a meu favor, reinando sobre o cavalo. Então o homem, ele reina sobre o mundo. O homem é capaz de pegar um elefante e transformar o elefante em um instrumento de diversão no zoológico. Olha que coisa fantástica. O homem é capaz de pegar um elefante e colocar no zoológico. O bicho pesa toneladas. Como que o elefante se deixa dominar pelo homem dessa forma? Porque o homem consegue instrumentos, consegue tranquilizantes, dardos, diversos meios para dominar. Assim o homem reina sobre a natureza. Esse reinado do homem sobre as coisas do mundo, sobre a natureza, sobre todos os seres criados, representa que Deus reina sobre a sua criação. É semelhante a Deus. Da maneira que o homem reina sobre o mundo, é semelhante à maneira que Deus reina sobre todas as coisas criadas. Imagem e semelhança. Segundo ponto que Deus colocou em nós de imagem e semelhança, identidade. Ele diz aqui, versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem, criou o homem à imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Por que o autor sagrado vai dizer aqui, criou o homem e a mulher? É para combater a ideologia de gênero, esse negócio de homossexualismo e tal? Essas aberrações de ideologia de gênero, essas coisas, não passavam na cabeça do autor sagrado quando ele escreveu isso. Moisés, que é provavelmente o autor do Pentateuco, Êxodo, o Gênesis, o Levítico, o Deuteronômio e o Números, os primeiros 5 livros da Bíblia são chamados de Pentateuco. O estudo das Sagradas Escrituras aponta o provável autor do Pentateuco seja Moisés. Moisés jamais passava isso na cabeça de Moisés, essas barbaridades do século XXI, essas coisas, essas aberrações do século XXI jamais passavam na cabeça de Moisés. Por que Moisés disse que Deus criou o homem e a mulher? Homem e mulher os criou. O homem, ele é completamente diferente da mulher. E a mulher é completamente diferente do homem. E o homem é completamente igual à mulher. E a mulher é completamente igual ao homem. Vocês já pararam para pensar nisso? Os pontos de diferença entre o homem e a mulher, seja fisicamente, seja psicologicamente, são enormes. Mas os pontos de semelhança do homem e da mulher, seja psicologicamente, seja fisicamente, também são enormes. Ao mesmo tempo que o homem é completamente diferente da mulher, o homem é completamente parecido. De tal forma que quando Deus cria a mulher e entrega a Adão, Adão fica feliz e fala, essa sim é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Ou seja, ele fala, essa sim é igual eu. Mas ao mesmo tempo ela não sou eu, ela é outra pessoa. Então quando o autor sagrado diz que Deus criou o homem e a mulher, ele quis aqui pontuar as diferenças que existem entre um homem e uma mulher, seja psicológicas, físicas, e as semelhanças que existem entre o homem e a mulher. Os dois são humanos, mas os dois são completamente distintos. Os dois são completamente únicos, porque ele diz no singular, criou o homem e a mulher. Aqui ele está se referindo ao primeiro homem e à primeira mulher únicos. Não existia na criação outro Adão. Existia um Adão. Não existia outra Eva, existia uma Eva. Eles têm uma identidade e essa identidade está na ponta dos nossos dedos. Ninguém tem uma digital igual a você. Ninguém tem um DNA igual a você. Você pode juntar todas as pessoas do universo, do mundo inteiro que já viveram, desde Adão até o último homem. Não vai ter outra Lucimara, não vai ter outra Ana Paula, não vai ter outra Yuri, não vai ter outra Maiara, não vai ter outra Maria. Vocês são únicos. Não existem outros e vocês são únicos. Uma identidade própria. Assim significa que Deus olha para você de maneira única. Quem é Deus? Existe apenas um único Deus. Deus é único. Deus é único. Existe uma identidade. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Um único Deus. Essa unicidade do ser humano e essa identidade do ser humano é também uma semelhança com Deus. Assim como Deus é único e não existe outro Deus igual a Ele, porque Ele é o único Deus, não existe outro Deus sequer. Existem os demônios, né, que muitas vezes ao longo da história tentaram usurpar o lugar de Deus e até hoje tentam se passar por Deus em falsas religiões.
Mas existe um único Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Um único Deus. Essa unicidade, essa identidade humana também é uma semelhança com Deus. Relacionamento. Deus é trindade. Olha como que Deus fala no versículo 26. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Por que esse plural, façamos? Porque é um Deus, mas 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. É uma conversa na Trindade. A Trindade conversa entre si, façamos o homem. Todas as outras coisas que Deus criou, Ele não disse no plural, façamos. Por exemplo, pegar aqui o versículo 11. Deus disse, produza a terra plantas, ervas. Então, quando Deus produzia as ervas, Ele fala, produza, Ele dá uma ordem. Versículo 14. Façam-se luzes no firmamento do céu para separar o dia da noite. Faça-se, fez as estrelas. Fiat, né? Versículo 20. Pululem as águas de uma multidão de seres vivos, fez os peixes. Então ele fala sempre no imperativo afirmativo. Versículo 24. Produza a terra seres vivos segundo sua espécie, animais. Ele fez os animais. Sempre no imperativo afirmativo. Faça isso, produza isso, pulule os peixes, faça-se a luz, né? Sempre no imperativo afirmativo. Mas quando ele vai criar o homem, ele muda. Ele fala no plural, na primeira pessoa do plural. Façamos nós. E nós sozinhos. Ele quer mostrar ali a Trindade. Ele quer se revelar como Trindade quando ele cria o homem. Por que ele quer se revelar como Trindade quando ele cria o homem? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele quer dizer que assim como a Trindade é um relacionamento de amor, o homem foi feito para se relacionar. E essa capacidade do homem de se relacionar e de gerar família é um reflexo da Trindade. Semana passada falamos sobre o sacramento do matrimônio. E hoje falamos sobre o homem, imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque o sacramento do matrimônio vai reverberar no homem, imagem e semelhança de Deus. Porque no matrimônio se vive uma comunidade de amor, como na Santíssima Trindade. E é por isso que Deus quis a família. A família é reflexo do próprio Deus. Por isso que a família é a igreja doméstica. Porque na família, o homem e a mulher geram a vida. E reproduzem, entre aspas, aquilo que Deus fez na criação, quando Ele criou Adão e Eva. Cada bebê que é gerado na barriga da mãe é um novo Adão, uma nova Eva que veio, criado por Deus, por meio do homem e da mulher. Por isso, façamos. Então, essa capacidade de se relacionar e essa necessidade de relacionamento que o homem tem é uma semelhança com Deus. Assim como Deus se relaciona na Trindade, semelhante a Deus, nós nos relacionamos. O homem e a mulher se relacionam e o homem e a mulher são vocacionados para o amor. Todo ser humano é vocacionado para o amor. Relacionamento, inteligência. Deus é inteligente, né? Como a gente disse, a inteligência, a sabedoria de Deus nos surpreende se a gente começa a meditar, né? Começa a pensar sobre os seus olhos, sobre o globo ocular. Tem lágrima para lubrificar o olho, tem cílios para proteger o olho para não entrar poeira, tem sobrancelha para não cair suor no olho. Olha só a engenharia que tem no seu globo ocular. É cronometrado para piscar, né? Para você poder lubrificar. Não só tem a lágrima, mas ele é cronometrado para você piscar e lubrificar esse olho. Olha a engenharia no globo ocular daquilo que a gente vê agora, sem ser oftalmologista, sem ficar examinando pormenores do nervo ocular, retina, etc. Só por aquilo que a gente sabe como leigos sobre o globo ocular. Você vê aí a inteligência e a sabedoria de Deus. Assim também o homem é inteligente, ao ponto de pegar minérios da terra e petróleo e fazer um relógio. A inteligência do ser humano. A ponto de pegar uma árvore e da árvore fazer do papel. Fazer papel e do papel fazer um livro. Do petróleo tirar o plástico. Ao ponto de dominar o fogo. Olha como o homem é inteligente. Essa inteligência, esse raciocínio do homem é também semelhante à inteligência de Deus. É claro que Deus
é a sabedoria eterna, mas a inteligência humana é um reflexo, é parecido, é semelhante. Então a inteligência é semelhante a Deus. A vontade. Deus é livre na sua vontade, ele tem vontade. E tudo que ele fez por vontade de Deus, né? Também o homem é dotado de vontade. É dotado de vontade. Esses desejos que o homem tem, a vontade que o homem tem, é semelhante à vontade de Deus. E que Deus quer é o bem. Deus deseja o bem porque Ele ama. E o homem tem um desejo, uma vontade do bem. Tanto que se você pegar até o pior criminoso na cadeia lá, o mais criminoso, fala assim, você quer ser feliz? Ele fala, eu quero ser feliz. Esse querer ser feliz, que existe no coração de cada ser humano, é a vontade que ele tem do bem. Às vezes ele erra o alvo. A palavra pecado significa errar o alvo, né? Pecar significa errar o alvo. Ele busca a felicidade, mas a felicidade não se pode encontrar. Mas essa vontade de felicidade, essa vontade, essa voluptualidade é uma semelhança com Deus. E seja qual for o ser humano, seja qual for, sempre ele estará sendo movido por uma vontade. Você está com vontade de quê agora? Vontade de levantar e ir embora? Vontade de dormir? Vontade de comer um doce? Você está com uma vontade aí. Não está com uma vontade agora? Ah, estou com vontade de continuar assistindo a catequese. Ou não estou com vontade de continuar assistindo a catequese. Estou com vontade, alguma vontade agora existe no seu coração. Sempre, 24 horas, 365 dias por ano. Você é movido pela vontade. E a liberdade. Deus é livre e faz as coisas sem ser obrigado por ninguém. Da mesma forma, Deus colocou no homem uma liberdade. E essa liberdade que Deus colocou no homem é semelhante a dele, de tal forma que Deus não interfere na liberdade do homem. Até mesmo se o homem quiser virar as costas para Deus e servir ao demônio, Deus não interfere na vontade do homem. Que nós chamamos na igreja de livre-arbítrio, que é a vontade, que é a liberdade do homem de escolher, de decidir. De tal forma que Deus falou para Adão e para Eva, não comam o fruto dessa árvore, mas os deixou livre para comer se eles quisessem. De tal forma que realmente eles comeram o fruto da árvore. Você vê a vontade e a liberdade? A vontade de Adão e Eva e a liberdade de Adão e Eva os levaram ao pecado. Mas Deus os fez semelhante a Ele na vontade e na liberdade, de tal forma que Ele não interfere na vontade e na liberdade do homem. Esses são 7 pontos da natureza humana, que qualquer ser humano tem essa imagem e semelhança com Deus. Qualquer homem, qualquer criatura humana. Só que também pela graça nós somos semelhantes a Deus. E infelizmente decaímos dessa graça. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 705, diz assim: desfigurado pelo pecado e pela morte, o homem continua sendo imagem de Deus, a imagem do Filho, mas é privado da glória de Deus, privado da semelhança. Então, permanecemos sendo imagem, como essa imagem de São José representa São José, e quem olha para essa imagem se lembra de São José. Mas é semelhante a São José? Não sei. Talvez São José tivesse cabelo curto, talvez São José fosse mais moreno, não sei se é semelhante. É imagem, mas talvez não seja semelhança. Então o Catecismo da Igreja Católica vai dizer no parágrafo 705 que nós perdemos a semelhança com Deus. E essa semelhança com Deus é pela graça, é a santidade. Isaías vai ouvir os querubins cantando para Deus: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Santo, Santo, Santo. O hebraico, ele não tem não existe hiperlativo no hebraico. Como a gente diz aqui em português, Santíssima Trindade, ou Santíssima Virgem, estou com muitíssimo calor, né? O português tem hiperlativos. O hebraico não tem hiperlativos. Então, quando o judeu, no hebraico, quer demonstrar o hiperlativo, ele repete 3 vezes aquela expressão. Então, quando Isaías ouve os anjos cantando Santo, 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 Senhor Deus do Universo, eles estão querendo dizer Santíssimo Deus do Universo. É um imperativo. Ele é santo.
E essa é a principal característica de Deus. Ele é santíssimo. E sendo santíssimo, ele fez a Adão e Eva santos, sem pecados. Adão e Eva eram imaculados. Nossa Senhora é Imaculada Conceição. Os méritos da paixão de Cristo, vai dizer o beato Danz Stocco, foram antecipados para Nossa Senhora na encarnação do Verbo. Quando ela foi concebida no ventre de Santana. Os méritos da paixão de Jesus foram antecipados e ela foi concebida sem pecado. A graça da Santíssima Virgem é que ela permaneceu sem pecado. Só que também nós já estivemos sem pecado. Eu e você. Somos batizados. Nascemos com o pecado original, mas o batismo nos lava do pecado original e tornamos-nos sem pecado, sem nenhum pecado. Puros. Infelizmente, não permanecemos assim, decaímos e perdemos essa semelhança com Deus. E o sentido da nossa vida está em buscar novamente essa semelhança com Deus. Para isso que estamos aqui, para isso que somos cristãos, para isso que vamos à igreja, para isso que recebemos os sacramentos, para isso que nós nos confessamos, para isso que nós rezamos. Estamos buscando voltar a essa semelhança com Deus. E quem nos pode resgatar essa semelhança com Deus é aquele Deus que se fez homem, parecido, semelhante conosco, homem como nós, mas foi desfigurado na cruz. Na cruz ele não tinha mais a feição humana, mas é Isaías, eu não podia atrair os olhares. Foi desfigurado, foi destruído na cruz, foi rasgado, dilacerado na cruz, perdeu a aparência humana na cruz. Por que Jesus perdeu a aparência humana na cruz? Por que Jesus perdeu a semelhança humana na cruz? Para fazer com que nós nos tornássemos semelhantes a Ele pela graça. Ou seja, para que nós fôssemos novamente parecidos com Deus pela graça, santos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Olha o que vai dizer São Paulo, ele fala no singular. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Levítico 19, versículo 2, sede santos como o Senhor que Deus é santo. Mateus 5, versículo 48, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, sede santos como o Senhor teu Deus é santo. No começo da Bíblia, em Levítico, lá no Pentateuco, no comecinho da Bíblia, Levítico aqui, sede santos como o Senhor teu Deus é santo. No meio da Bíblia, no ponto alto da Bíblia, no ponto principal da Bíblia, que são os evangelhos, Mateus capítulo 5, aqui, sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. E no final da Bíblia, quase chegando no Apocalipse, primeira carta de Pedro, 1 Pedro capítulo versículo 16, sede santos como o Senhor Deus é santo. No começo, no meio e no fim, a Bíblia diz, sede santos. Por quê? Por que a Bíblia fala no começo, no meio e no fim que a gente tem que ser santo? Porque vai dizer São Paulo, Tessalonicenses 4:3, essa é a vontade de Deus, que vocês sejam santos. E por que Deus quer que a gente seja santo? Imagine você um artista, Michelangelo, por exemplo. Imagine que Michelangelo estivesse vivo. Michelangelo pintou a Mona Lisa, certo? Fez aquela pintura da Mona Lisa. Imagina que ele estivesse aqui no século 21. Ele foi lá e desenhou a Mona Lisa, fez aquela pintura da Mona Lisa e tal, e deixou exposta no museu a pintura da Mona Lisa. Aí está tendo visitação no museu, vem um jovem visitar o museu, olha a pintura da Mona Lisa, pega um spray e pinta a cara da Mona Lisa com spray. Imagina isso, imagina você achar engraçado, né? O Michelangelo não acharia engraçado, não. O Michelangelo já fala assim, nossa, mãe do céu, trabalhei 12 anos nesse quadro, vem esse moleque aí e joga spray na cara da Mona Lisa. Ela não ia ficar bonita. Qual que seria a vontade do Michelangelo? Vontade de estrangular o moleque? Ou vontade de ver a Mona Lisa restaurada? Tá. Então Michelangelo, como ele é um cristão, ele não ia matar o moleque, então ele começa a trabalhar na restauração da Mona Lisa. E ele começa a trabalhar dia e noite na restauração da Mona Lisa. Vocês estão entendendo o que Deus está fazendo conosco? Deus está restaurando a Mona Lisa. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. O demônio veio e jogou spray na nossa cara.
pelo pecado. E perdemos a semelhança com Deus. Só que o homem é a obra-prima de Deus. Deus quer que o homem seja santo, porque Ele está querendo restaurar a sua obra. E Michelangelo não vai restaurar a Mona Lisa, nem que ele tenha que trabalhar dia e noite. E para restaurar a sua obra, Deus se fez homem e morreu na cruz. Para restaurar a sua obra, para fazer com que nós voltássemos a ser semelhantes a Deus. E queridos, nós temos que ser semelhantes a Deus, temos que ser santos. Porque se nós não buscarmos a santidade, nós vamos perder até a natureza, a semelhança natural. Você quer ver isso? Uma prova? Imagina você um usuário de crack, da Cracolândia em São Paulo. Vocês já foram na Cracolândia? Alguém já foi na Cracolândia? Já passou? Quando eu estava na academia do Barro Branco, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a Cracolândia. Meu TCC, eu apresentava um meio de solucionar a problemática da Cracolândia. E eu discorri o trabalho sobre isso. Então a gente fez várias pesquisas de campo, fomos na Cracolândia, etc. Né? Imagine você um usuário de crack, ele come lixo. Tem uma cena que o usuário estava passando pelo centro ali de São Paulo, e o usuário de crack estava ali, sabe saco de lixo de mercado, de restaurante? Fica o resto de comida do restaurante. Ele abriu o saco de lixo do restaurante, enfiou a cara e comia assim, ó. E aí quando a gente passava, ele levantou a cara e olhou para ele, acabou cheio de sujeira de lixo assim, ó. Igual um cachorro. Igual um cachorro. Então pensa num usuário de crack, que está nesse estágio do vício. Ele tem liberdade? Não tem liberdade. Perdeu a liberdade. O crack tomou a liberdade dele. Ele tem vontade? Não consegue mais. O crack tomou a liberdade dele. Ele tem vontade? Ele consegue se posicionar e falar assim, hoje eu não vou fumar crack. Não tem. Ele tem inteligência? Perdeu até a inteligência. Ele tem relacionamento? Ele se relaciona com alguém? Não se relaciona com ninguém mais. Ele tem identidade? Ele sabe quem ele é? Ele perdeu até a própria identidade. Ele reina sobre as coisas do mundo, as coisas reinam sobre ele. As coisas reinam sobre ele. Ele representa a Deus? Não representa mais. Você vê que se nós não buscamos a santidade, nós perdemos até a natureza, a semelhança com Deus pela natureza. Pensa num criminoso, num bandido, num estuprador. Vê se ele se transformou num animal. E cada vez mais, o pecado tem transformado os homens em animais. Tem transformado os homens em animais, e assim os homens têm perdido, por causa do pecado, a sua natureza, a sua semelhança, a sua imagem de Deus, até pela própria condição humana. Pela própria condição humana. Não precisa ser cristão para ser parecido com Deus aqui. Você pega lá um índio na sua tribo indígena que nunca ouviu falar de Jesus. Ele vai representar Deus, ele vai reinar sobre o mundo que ele vive. Ele vai ter a identidade dele, ele vai se relacionar com os outros membros da tribo, ele vai ter inteligência, ele vai pegar uma madeira, vai transformar num arco e flecha, vai fazer uma ferramenta para caçar, ele vai ter vontade, ele vai levantar cedo e falar assim, hoje eu vou caçar um javali para minhas crianças almoçar, ele vai ter liberdade. O índio, na sua natureza humana, tem isso aqui, mas o pecado tira isso do homem. Ou seja, fomos criados à imagem e semelhança de Deus pela natureza e pela graça. Perdemos a semelhança com Deus pela graça por conta do pecado. Agora precisamos restaurar a nossa Mona Lisa. Precisamos buscar a santidade. Se nós não restaurarmos a nossa Mona Lisa, a gente vai perder a semelhança com Deus até pela natureza. Amém? Então, para terminar essa catequese, o resumo dessa catequese é ser de santos. Ser de santos. Como diz a comunidade do Padre Marlon Múcio, né? Sede santos. Sede santos. E o que é ser santo? Ontem eu confessei com o Padre Gustavo. E o Padre Gustavo falou para mim assim, depois da confissão, assim, ser santo é querer o que Deus quer e aceitar o que Deus faz. A vontade de Deus. Viver a vontade de Deus. Querer o que Deus quer e aceitar o que Deus faz. Se conformar com a vontade de Deus. Esse é o nosso caminho de santidade. Busquemos a santidade. Durante o dia de hoje e durante a semana, até a semana que vem, olha para a sua vida
e vê na sua vida aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. O que na sua vida que não tem caminhado de acordo com a vontade de Deus? O que tem te afastado da semelhança com Deus pela graça? O que tem te impedido de fazer a vontade de Deus, ou seja, ser santo? Vamos aos poucos, escolhendo um ponto, vamos trabalhar nesse ponto, vamos vencer esse ponto, depois vamos escolher outro ponto, vamos trabalhar naquele ponto, vamos vencer aquele ponto, depois vamos trabalhar outro ponto e assim por diante. Santo Afonso de Ligório fala que se a gente vencer um pecado por ano, olha o que Santo Afonso vai dizer, se nós vencermos um pecado por ano, logo seremos santos. Então, meus amados, sejamos santos. Sejamos santos. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.